Vamos conversar com o Fernando Horta, historiador, professor, está sempre às segundas aqui com a gente. Olá, Fernando, como você está? Tudo bem? Fernando, eu estou sem seu áudio, não sei se é a gente ou se você mutou, acho que você mutou. Eu que mutei, mil desculpas. Foi. Tudo bom, Thalita? Feliz aqui para estar contigo, um abraço para todo mundo que está nos assistindo, aguardando aí os próximos 30 trepidantes dias que nós teremos pela frente, né? Cada semana vai ser uma surpresa, como diz o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de tédio nós não morremos no Brasil nos próximos dias. E uma semana com 10 pesquisas eleitorais, né? A primeira saiu hoje pela manhã, mais tarde saiu o IPEC, da Rede Globo também, né? Nacional, depois das 8h30. Então, 9 ao todo, não 10, desculpa. 9, hoje já foi a primeira e a gente tem mais 8 pela frente. Muita pesquisa para sair, é isso, de tédio a gente não morre. Mas, claro, quero começar te ouvindo sobre... Vamos falar sobre pesquisa depois? Queria começar te ouvindo sobre a noite de ontem, sobre esse debate presidencial entre candidatos, né? E queria sua avaliação, como que você viu? Então, assim, tivemos um grande vencedor, tivemos um grande perdedor, como que você está vendo? Conta pra gente. Primeiro, eu acho que o debate era uma enorme armadilha, né, para o presidente, porque você tinha ali 6 candidatos, dos quais 3 efetivamente não tinham absolutamente nada que está fazendo com a eleição. São candidatos que, né, estavam ali apenas para tomar tempo e criar animosidade para os outros. A segunda, e por conta disso, você vai ver que o presidente vai falar 1/6 do tempo e vai ficar, né, os outros 5/6 ali apanhando, sem poder reagir, porque você fica fazendo troca de farpas, fica fazendo dobradinhas entre eles, né? Então fica muito complicado. Esse é o primeiro ponto. Mas acho que o presidente sabia disso, né? Desde o início sempre soube que isso podia não lhe ser muito favorável. Então penso que essa foi a primeira situação. Segunda coisa é que me parece que o presidente realmente ontem estava um pouco cansado no final do dia. Eu fui acompanhar a agenda dele esses dias, meu Deus do céu, ele viaja às vezes 3 estados em 2 dias, quer dizer, se eu vou fazer isso, eu não estou naquele debate de pé ali, eu estou deitado no chão ali pedindo ajuda, quer dizer, só ele estar ali já é um troço impressionante. Mas há um Lula no início do debate e um Lula no final do debate, né? A gente vê claramente uma mudança dele de sentido, e a gente não sabe, eu acho que foi uma mudança, foi uma espécie de abandono de estratégia, porque no início era Lulinha, paz e amor, ele estava levantando bola para os outros candidatos, ele tratou o Ciro super bem, disse nós vamos conversar, você é um grande quadro, né? Aceitou as ignorâncias e as ofensas do Bolsonaro na primeira pergunta sem retrucar, mas quando o Ciro partiu para cima, na base da ignorância, devolvendo para ele, eu acho que ali virou uma chave. Eu tenho a impressão que ali o presidente Lula disse, olha, quer saber, vamos mandar as favas essa estratégia aqui de parecer bonzinho e vamos resolver a coisa na base do encontrão, como ele, Lula, o tempo todo, desde a época do regime militar, se acostumou a enfrentar, né? Então, são 2 Lulas diferentes. Eu gosto mais do segundo Lula do que do primeiro. Acho que ele deveria ter tido essa postura desde o início do debate, porque o único que pode ganhar no primeiro turno é ele. E se precisa buscar esses 2%, de auxílio, de voto nesse momento, para exatamente se conseguir dar esse passo, né? Agora, certamente, o grande perdedor da noite é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, pelas suas próprias incapacidades, acaba colocando os pés pelas mãos, afasta ainda mais as mulheres dele, não consegue implementar um discurso minimamente positivo e proativo do que ele pretende ou não pretende fazer a respeito das questões de governo, acaba caindo sempre na mesmice do ataque pelo ataque cheio de fake news, e isso vai sendo desmascarado, né? Quem vence esse debate, eu tenho a impressão, foi exatamente Simone Tebet, e aí gera um problema, porque essa semana nós devemos ter, eu acho que eles vão até mudar o Fantástico de horário, para colocar o Fantástico na segunda, na terça, na quarta, para criar o mito da grande terceira via fantástica, a mulher que veio para resolver todos os problemas do Brasil, aproveitando que a Simone Tebet veio para cima de Jair Bolsonaro como efetivamente alguém que tem 2% e não tem absolutamente nada a perder, tem que fazer. Ela fez isso com competência, com lealdade, segundo essa situação, porque ela podia ter se bandeado, né, para o lado do Bolsonaro. Não, ela fez isso com competência e lealdade, e eu tenho a impressão que ela ganhou alguns pontos. Eu acho que quem fica no mesmo patamar ali é efetivamente Ciro Gomes, que não conseguiu sair do seu discurso de tecnicalidade, e os outros 2 estão ali para compor, né,
o aparato não são tão relevantes assim. Agora, espero que o presidente ou desista de vir a esses debates em que os outros tendem a tirar espaço dele, ou se vier, venha com sangue nos olhos para ganhar esses 2 pontos percentuais que faltam, 3 pontos percentuais que faltam para ganhar isso no primeiro turno. Vir para ficar batendo bola, Thalita, é muito perigoso, porque aquele time que entra para empatar acaba sendo surpreendido, e quando é surpreendido, para voltar para o jogo é mais complicado. É isso, eu ia te perguntar se você defende essa mudança de postura por parte de Lula, porque o antibolsonarismo movimentou bastante as redes, né, durante esse debate. O Pedro Barciela, que esteve com a gente aqui há algumas semanas, que estuda, que faz análise de redes, ele tem um gráfico mostrando que, de fato, o antibolsonarismo foi o movimento mais significativo nas redes durante o debate. Mas quem sai como representante desse antibolsonarismo, desse debate, pelo menos, é Simone Tebet e não Lula, né? Porque se esperava disso, ele como representante do antibolsonarismo, ser mais, de fato, partir para o ataque, né? Então, responder com mais contundência às críticas que levou, e ser mais crítico em relação a Jair Bolsonaro. Agora, parece que havia, de fato, um direcionamento da própria campanha para que Lula não entrasse em conflito. Né? E daí você sabe que nesse aspecto, Horta, eu estava conversando com algumas pessoas assim que não fazem parte diretamente desse mundo político ou que não acompanham com tanto afinco assim a política, e me pareceu que soou positivo esse comportamento de Lula, porque ele, pelo menos essas pessoas que eu vi, elas disseram assim, não, Bolsonaro estava destemperado, ele estava atacando, xingando, sendo grosso e tosco como sempre é. E Lula manteve a calma, então ele não entrou, ele foi calminho, ele respondeu com elegância, então pareceu que até pegou bem, sabe, esse comportamento. Talvez o antibolsonarismo esperava mais dele, mas o indeciso ali achou bom esse comportamento de Lula. O que você acha? Não, certamente ele não perde voto, e essa é uma eleição que as pessoas têm que entender isso. Nem Bolsonaro, nem Lula vão perder votos com esses debates, tá? Eu acho que tem que ficar claro isso. Há uma consolidação muito grande da opção de voto já, em torno de 75%, 78% da população brasileira, dos votantes brasileiros, já se definiram. Então, vai ser muito difícil isso mudar. Agora, é preciso que o presidente seja mais como é que eu vou lhe dizer, mais impetuoso na hora de buscar esses 2 pontos percentuais que faltam. Eu acho que, de alguma maneira, me parece que houve um certo acômodo com a ideia de que vai haver um segundo turno e que no segundo turno também Bolsonaro agrega muito pouco de voto e nós tendemos a ter uma vitória colocada. Eu acho que era necessário buscar um pouco mais atividade para conseguir vencer isso nesse primeiro turno. Me preocupa a gente ficar dando tempo e espaço para gente que não tem nenhuma ética, nenhuma moral, e para gente que efetivamente nos últimos 3 anos atacou todas as instituições brasileiras, né? Se essa postura do Lula serviu para disputar o sentido entre os indecisos, e isso é um dado que eu não tenho, talvez não tenha sido de todo ruim, mas penso que o presidente podia ter aproveitado alguns espaços ali para fazer respostas importantes, especialmente em cima de Jair Bolsonaro, porque quando você tangencia a resposta, como foi, por exemplo, na primeira vez, claramente ali foi uma indicação de campanha, né? Quando ele vier com fake news falando sobre corrupção e essas coisas todas, o senhor ignore e fale o Brasil para frente. Mas o problema é que fica parecendo que não é que você ignorou a resposta porque ela era mentirosa, né? A pergunta porque ela era mentirosa, mas porque talvez não tivesse resposta para dar, e isso não pode passar, entendeu? Para o indeciso não pode passar. Tem que ficar claro, ou se o presidente for fazer isso da próxima vez, ele que diga, Bolsonaro, você está com os dados equivocados, você está falando de forma grosseira, agressiva, eu não vou responder isso. Vamos falar, para não parecer que assim eu não tenho resposta, então eu vou tangenciar. Não, eu não quero responder isso porque isso é falso. É preciso jogar aberto assim com o eleitor para não passar uma má imagem. E ele tinha, né, um conteúdo tão farto para contra-atacar, né, falando em escândalos de corrupção no Bolsonaro, que a gente sabe que são inúmeros, tem aqueles sigilos, que ele acabou falando lá mais para frente, né, que vai retirar os sigilos de 100 anos, mas isso já foi mais lá para frente, a gente gostaria muito de ter ouvido isso num primeiro questionamento ali de abre, para que a postura do presidente ficasse bem marcada, do ex-presidente no caso.